A função principal do teatro é botar no palco aquele para quem o teatro está sendo feito, para que ele se veja, analise a sua conduta e modifique-se para melhor. Eu nasci em Belo Horizonte e eu costumo dizer, eu nasci em Belo Horizonte, modéstia à parte. Eu tenho um orgulho danado de ser Belo Horizontino. Meu pai se chamava José Marques Guimarães e era contador. E minha mãe, Lígia de Queiroz Guimarães, professora. Eu tenho só uma irmã, sou eu e uma irmã, Elcia. E quando eu tinha 4 anos, 5 anos, papai teve que se mudar para o Rio de Janeiro, que ele fazia parte de uma empresa que era chamada de Bazar Americano, é o nome de fantasia. E o nome jurídico era Lojas Nossi, era do seu Aurélio Nossi. Tinha filial em Juiz de Fora, tinha filial em Niterói, e papai teve que ir para o Rio de Janeiro, nós mudamos para o Rio de Janeiro por causa da loja. Morava na Tijuca, na rua Carvalho Alvim. Era uma vila, Carvalho Alvim 190, casa 3. Um Rio de Janeiro doce, gentil, muito amável. Era um Rio de Janeiro onde as pessoas paravam para conversar, punham as cadeiras na calçada ao fim da tarde para conversar. E era o Rio de Janeiro do vendedor ambulante, não ambulante. Não era ambulante porque ele não andava, o que andava era o carrinho dele e o caminhão dele. Tinha o caminhão da laranja. E a gente ouvia, ele pegava aquele megafone e cantava: alô, alô, chegou o caminhão da laranja, traz a bolsa, Dona Maria, se não tem bolsa, traz a bacia. Era muito romântico, sabe? Tinha o peixeiro, também um grito muito peculiar, picheiro, era o português. E tinha o leiteiro. O leite era vendido naquilo que a gente chamava de vaca leiteira. Era um caminhão apropriado, um tubo assim, né? Um tanque cheio de leite. E ele chegava e buzinava, e o pessoal corria com a leiteira na mão e comprava 1 litro, 2, não sei o que. Era interessante, muito interessante. E era um Rio de Janeiro muito, muito simpático. Voltamos para Belo Horizonte porque, não sei, eu acho que os negócios da loja não iam muito bem, e aí acabaram com a filial do Rio de Janeiro, a filial de Niterói e a de Juiz de Fora. Aí ficou tudo concentrado aqui em Belo Horizonte e nós voltamos para cá. Voltamos para cá e aqui eu fui para o Colégio Marconi. Primeiro foi muito engraçado que nós fomos morar na casa de um tio meu, tio Mauro Queiroz. Ele morava em Lourdes. Lourdes era um bairro chique daqui. Ainda é, né? Um bairro muito chique. E nós morávamos na casa do tio Mauro. Ficamos lá um tempo, até papai conseguir comprar uma casa na Rua do Ouro. A última casa da Rua Caraça era onde papai morava, onde nós fomos morar depois. Mas eu morava em Lourdes. E porque eu morava em Lourdes, eu fui estudar no Colégio Marconi. Porque eu estudei no Colégio Marconi, eu tive a felicidade de ter como professores Marcelo Debrou, Levin Lambert, Elzo Dolabella, Sampaio de português, Todeschi de latim, Gouveia de inglês. Pois eu saí do ginásio, eu não posso dizer que falava fluentemente, mas bem falante em inglês
e francês, e sacando com muita convicção latim. Sacava com... Quem sabia, sabia que eu estava sacando, mas quem não sabia achava que eu era um latinista de primeira linha. Só tinha o rádio, não tinha televisão, então a gente sentava. O rádio do papai era um Zenith preto, grande assim, Zenith. E foi por causa desse rádio que eu fui me meter no teatro. Um belo dia eu entrei intempestivamente dentro da sala, mamãe e papai estavam ouvindo alguma coisa no rádio, e aquilo me fez parar. E eu, siderado, fiquei ouvindo o que estava passando, uma novela de teatro, um radioteatro, com Rodolfo Maia fazendo o papel de Niccolò Paganini. No dia seguinte eu falei com a mamãe que eu queria ser era aquilo. Quando eu crescesse eu vou ser isso. A mamãe achou que como era a história de Niccolò Paganini, o violinista do diabo, a mamãe achou que eu queria estudar violino. No dia seguinte ela me levou para estudar violino. Eu digo, não, mas não é isso que eu quero, não. Eu quero ser aquilo. Eu não sabia que chamava radiator, não sabia que chamava radioteatro. Aí eu expliquei, eu queria falar, para isso você ainda está muito menino, deixa você crescer. Não é que aconteceu? Eu descobri que aqui tinha uma rádio chamada Inconfidência que tinha um radioteatro. Aí eu fui lá. Era aquilo que eu queria ser. Eu não sabia o que era aquilo, mas era aquilo que eu queria ser. E eu entrei para radioteatro, fiz um teste lá. Cheguei lá, tinha um sujeito chamado Paulo Severo. Me disseram, olha, você quer fazer teatro? Você tem que conversar com o Paulo Severo. Aí eu fui conversar com o Paulo Severo, cujo nome era Vicente Prates. Paulo Severo era o nome artístico dele. E o nome verdadeiro era Vicente Prates. Vicente Prates era um gênio. Mas, como todo gênio, ele era preguiçoso. Então, ele escrevia as novelas da Rádio Inconfidência. Mas muitas delas ele parava no meio, porque cansava. E quem terminava era a mulher dele, Léa Delba. A Léa Delba chamava Elvira Bracher Prates. E a novela daqui era muito boa. Tinha a novela das 10, ia de 10 a 10h30. Tinha a novela das 10h30, que ia de 10h30 às 11 horas. Tinha a novela das 2, que ia de 2 a 2h30. Tinha a novela das 2h30, que ia de 2h30 às 3. À noite tinha a novela das 8, que era o carro forte das novelas. E depois disso, tinha ainda os programas montados. O que é programa montado? Tem que explicar isso, porque eu acho que o grande público não sabe o que seja programa montado. Programa montado, e o genial Elzio Costa é quem escrevia a maioria dos programas montados. E programa montado tinha um script, tinha esquetes, tinha narração, tinha orquestra, tudo ao vivo. A Rádio Inconfidência foi uma senhora escola para mim. O público ia nos ver e pedia autógrafo e ficava esperando a gente sair, entrar na emissora e comentavam os programas. O público era muito, muito interessante, chegava muito perto da gente e nos dava um feedback interessante, porque a gente sabia se estava indo no caminho certo, se estava no caminho meio torto. E além disso ainda tinha os convites, né? Porque a gente era convidado para tudo. Eu era convidado para aniversário, batizado, casamento.
convidado só para passear, né? Era ótimo. Fui casado 2 vezes. No meu primeiro casamento, que foi com uma atriz genial, chamada Magda Lenar, eu tive uma filha, Karen. A filha era diabética e morreu com 21 para 22 anos de idade. Depois não tive mais filho nenhum. Hoje eu me arrependo porque sei lá, eu talvez gostaria de ter tido mais filhos. E o segundo casamento foi com a Cleide Gosling. Durou 40 anos. Nós somos casados 40 anos, 39 anos. O primeiro casamento durou 10 anos. Aí nós separamos. Passou um tempo, casei outra vez. Fiquei 40 anos casado com a Cleide. Cleide Gosling. Foi muito interessante que Cleide era da noite e eu sou do dia. Então a gente se dava muito bem, porque o horário que a gente mais se encontrava era o horário do almoço, né? De dia eu estava trabalhando e ela estava descansando. De noite ela ia trabalhar, que ela foi gerente de teatro, uma opção de coisa. E eu em casa, de chinelo, vendo televisão. Morreu. Eu não sei direito a data, porque eu não sei data nenhuma. Mas morreu tem uns 4 ou 5 anos e eu senti muito. Até hoje ainda dói. Belo Horizonte ficou pequeno para mim. Eu, quando saí daqui para o Rio de Janeiro, é porque eu era um radiator. Fica meio cretino eu falar de mim mesmo nesses termos, mas em todo caso é porque eu era um radiator famoso, porque o Rio de Janeiro era a capital federal e realmente era a capital cultural do Brasil. Então, para a gente ficar famoso no Brasil inteiro, você tinha que ir para o Rio de Janeiro. Até hoje ainda é assim. Se você quiser ficar famoso no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, você tem que entrar na Globo do Rio. Não consegui entrar na Rádio Nacional porque o caixa estava superlotado. Mas entrei na Rádio Mayrink Veiga, que era uma espécie de subsidiária da Rádio Nacional. E lá eu conheci gente muito importante, gente que se fez amiga, que a gente fez amizade com eles, e aprendi muita coisa. Lá acabei o aprendizado. A TV Tupi, eu era rato de estúdio, porque tinha TV e eu queria saber como é que era a TV, e eu ficava lá, fiz amizade com o pessoal, ficava lá rateando. E fiz 1 ou 2 figurações no rateado da Tupi, não mais do que isso. Mas, de qualquer forma, me foi muito valioso, porque me ensinou muita coisa. Embora eu tenha atuado quase nada, eu aprendi, porque ficava lá muito tempo. Então eu aprendi algo sobre televisão. A Rede Globo tinha um locutor chamado... Bom, o diretor artístico da Rede Globo era o Luiz de Carvalho. Luiz de Carvalho era amigo do Elcídio Grande, que tinha sido locutor aqui da Rádio Inconfidência. Eu era amigo do Elcídio. Ia para a Rádio Globo, ficava sapeando lá. Como o programa dele era no fim de noite, eu saía da Rádio Mayrink Veiga e ia para a Rádio Globo, que era na Avenida Rio Branco. Um belo dia, faltou locutor. E o diretor artístico lá virou para mim assim: vai lá, apresenta isso para mim, apresenta o jornal. Mas porque era fim de noite, então não tinha muito problema botar um novato ou
um sujeito com pouca experiência, não. E eu aí fiz e agradei e fiz as férias de um locutor. Fiz as férias inteiras, 30 dias, onde eu aprendi muito, mais ainda do que tinha aprendido na TV Tupi. Inclusive, a abertura do jornal falado da Rede Globo, você tinha que ter muita cancha para falar, para abrir ele, porque era uma frase comprida, muito comprida. Os locutores faziam-na apenas com uma respiração. BR-63 Rádio Globo do Rio de Janeiro, que passa a transmitir mais uma edição de O Globo no ar. Gentileza de Carlos Pereira, Indústrias Químicas, fabricantes do sabão Platino e da cera Tabu. Até hoje eu faço, mas não tenho mais fôlego. Meu pulmão acabou, eu não tenho mais. Era isso. E nem todo mundo conseguia falar de uma vezada só, não. E tinha que falar bem falado, porque naquele tempo não se encontrava locutor que não soubesse falar. Fernando Barroca Marinho foi o primeiro diretor artístico da TV Itacolomi. A TV Itacolomi não tinha ainda estreado. E o Barroca falou, Elvésio dos céus, você tem que voltar para Belo Horizonte, nós vamos estudar a TV Itacolomi, a televisão em Belo Horizonte, você que deu a vida, falou que eu dei a vida pelo rádio. Mentira, está me enchendo de lantejoula. Você que sempre deu a vida pela profissão, você tem que estar lá, porque a TV... Fernando Barroca Marinho era um gênio. Gênio mesmo. E não tinha ainda estreado a TV Itacolomi, ele estava estreando a TV Itacolomi, tanto que eu voltei, entrei para a TV Itacolomi em 55, mas só fui contratado em 56. O teatro de palco sempre teve gestos muito largos, a voz era impostada, né? O pai da Bibi Ferreira chamava Alfredo! Era um negócio meio exagerado demais. E a televisão exigia um teatro mais dialogado, diálogo mais natural, mais naturalista. Então, o radioator era muito mais aproveitado, ou muito mais aproveitável, do que o ator de teatro. Por quê? Porque o radioator, sendo radioator, não fazia aquelas caretas todas, e a voz e as inflexões eram muito mais naturais. Então, o Barroca precisava de radioator aqui para compor o cast da TV Itacolomi. Havia uma seleção severíssima de peças. A gente não levava qualquer peça. A gente levava as peças de grandes dramaturgos. Shakespeare, nós levávamos Shakespeare, levávamos Dumas, levávamos Cassona, só gente da alta dramaturgia de alta qualidade. O nosso teleteatro era um repositório cultural de grande valia, grande valor, sabe? E levávamos também coisas mais leves. Por exemplo, nós levamos Os Três Mosqueteiros. É um clássico do teatro de palco, Os Três Mosqueteiros. Levávamos também os clássicos daqui. Embora pareça incrível, mas levávamos Dias Gomes, Nelson Rodrigues. Nós somos muito modestos. Minas é muito modesto, não conta o que tem, não conta o que faz. Em 60 eu voltei para o Rio de Janeiro, para a TV Continental. O Rio de Janeiro eu fui para a TV Continental porque sabia que eles precisavam de gente. A TV Continental fez uma coisa muito interessante. Ele
contratou em São Paulo a técnica, a parte técnica, e contratou atores, estava contratando atores. E quando eu soube que estava contratando atores, eu meti a viola no saco e fui embora para o Rio de Janeiro tentar um lugar lá. Consegui. Eu e a Magda Lenar, fomos nós dois. Eu estava casado com a Magda naquela época, né? Fomos para o Rio de Janeiro. Nos demos muito bem lá. É bem verdade que no último ano, já em 63, a coisa começou a degringolar. O Rubens Berardo, que era um milionário, deputado, dono da TV Continental, começou a faltar dinheiro para ele porque faltava anunciante. Faltava anunciante porque a revolução, eu não gosto de falar revolução não, mas vamos chamar de revolução, de 64, já pintava no ar, já cheirava, já dava ares de que alguma coisa ia acontecer, recessão e outras coisas. Em 63 não foi um ano fácil no Brasil, não, foi um ano muito difícil no Brasil, por causa disso tudo. O governo Goulart? Sim, era por causa do Goulart. Essas bobagens que esse povo faz e dá até raiva na gente. O Jango foi o pretexto que eles alimentaram para poder dar um golpe de 64. Sabe? Eles desejavam poder, realmente desejavam poder. Mas depois aquele da vassoura, Jânio Quadros, o Brasil entrou numa roda viva. Eu não sei se você lembra, mas depois a renúncia do Jânio Quadros foi catastrófica. Aquele doido não podia ter feito o que fez. Ele fez e desequilibrou tudo. Ninguém investia nada, ninguém fazia nada. Estava todo mundo na expectativa, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. As outras emissoras todas faliram, todas faliram. A TV Rio, a TV Tupi, a Continental. O que eu vou ficar fazendo no Rio de Janeiro? Não tinha nem crédito, porque eu não era de lá. Então voltei para Belo Horizonte em 63, 64. Eu terminei o ginásio e porque meu pai era contador, eu fiz contabilidade na escola da Rua da Bahia, esquina de Augusto de Lima, Escola Técnica de Minas Gerais. Eu me formei lá em contabilidade. Aí eu parei de estudar. Aí segui a minha carreira profissional. Quando eu falei com meu pai que eu queria ser, pai, eu vou ser radialista mesmo, não tem jeito. Papai, que sempre falou pouco, mas era muito sábio, virou-se para mim e falou assim, é isso mesmo que você quer ser? Eu falei, pai, é isso que eu quero ser. Bom, se depender de mim, eu te ajudo no que for possível. Mas eu posso te pedir um presente? Eu falei, pode, pai. Se um dia você pudesse me dar um diploma de doutor, dou, pai. Assim que surgiu a oportunidade, eu entrei para a Faculdade de Direito, na Avenida Álvares Cabral, na escola da UFMG, e eu me formei em 69. E logo eu entrei para a faculdade no espolcar
no espolcar das bombas revolucionárias. 64. São 5 anos o curso de Direito. Mas eu tive professores geniais no curso de Direito. O Gerson Bozon. Gerson Bozon... Foi reitor, né? Ele foi reitor. O Alberto Diodato, o Honório. Tive gente muito boa me dando aula de direito. E foi o que me salvou, porque eu nunca pensei em advogar. Porque eu falava francês muito fluentemente, e o Bozon também, eu só conversava com o Bozon em francês. Quando ele me arguiu para entrar para a faculdade, porque tinha 3 provas só, português, latim e uma língua, inglês ou francês. Eu fiz francês, por causa do Debré, do colégio Marconi. Quando veio a Revolução, fecharam a TV Itacolomi, então aconteceu um caos danado na cidade, eu precisava de um emprego. Saí com o meu currículo embaixo do braço, para tudo quanto é lugar. Direito, advogado, oferecendo meus préstimos como advogado. Fui na Açominas, não me aceitaram porque eu era velho. A Açominas estava começando e queria gente experiente lá. Então, eu não tinha experiência. Eu era velho, mas não tinha experiência. Fui na Uzi Minas, fui na lugar. A minha mulher, que tinha uma agência de turismo, a Cleide Gosling, que tinha uma agência de turismo, trabalhou para Mitsubishi. Chegou em casa um dia com a notícia, olha, na Mitsubishi estão precisando de um homem lá que fala inglês. Estão procurando alguém que fala inglês, vai lá. Eu estava andando de seca-meca procurando emprego, eu fui na Mitsubishi. Seu Kai, que era o diretor-geral da Mitsubishi aqui em Belo Horizonte, me entrevistou e gostou de mim. Falou, você tá bom porque você não é menino, moleque. Você não é moleque, quer dizer, menino novo, né? Você não é moleque, é doutor. Casado, que é homem sério. Eu vou experimentar você. Foi aí que eu entrei para Mitsubishi. Quer dizer, graças a uma promessa que eu fiz a meu pai, de dar para ele um presente de um diploma, graças a ter perdido emprego, eu não perdi emprego na TV Itacolomi, é porque eles fecharam a TV Itacolomi, eu acabei atuando como funcionário da Mitsubishi e usando os meus conhecimentos de direito. E fui muito feliz na Mitsubishi e tenho um respeito muito grande pelo japonês. O japonês é, indubitavelmente, um povo privilegiado. O japonês trabalha de manhã, de tarde e de noite. Porque uma das minhas funções era receber os visitantes que vinham aqui. E visitante significa funcionários da própria Mitsubishi que vinham aqui em Belo Horizonte fechar negócio. Na Uzi Minas, na Açominas, por aí afora. Chegava de noite, a gente tinha que acompanhar esses caras E normalmente eles gostavam muito de comer carne, e era uma churrascaria, carne cozida. E depois levar para as boates, carne crua. A Mitsubishi resolveu fechar a filial de Belo Horizonte e queria me transferir para São Paulo. Mas o Teatro Francisco Nunes
o prefeito era Maurício Campos e o secretário de Cultura era o Jorge Norman Kutovar. Estavam reformando o Teatro Francisco Nunes. Então eles queriam alguém que soubesse administrar, e eu sou bom administrador, e que entendesse do ramo do teatro. Porque teatro é muito engraçado. Teatro, televisão, se você não põe gente que é do ramo, não dá certo. Rádio também. Então, eu sabia que o Pedro Paulo Cava levantou a bola lá para o Jorge Norman. O Jorge Norman, que já era meu amigo por causa da TV Itacolomi, manda o verso vir. Aí eu fui nomeado diretor do Teatro Francisco Nunes. Eu terminei a primeira reforma do Teatro Francisco Nunes, fui eu quem fez. E eu sempre fui muito ligado ao balé, sempre. O balé aqui vivia da seguinte forma: as escolas de dança chegavam no fim do ano, faziam um festival e dava café, mas morria ali. E nós sempre tivemos bailarinos de ótima qualidade. Primeira qualidade. Haja vista que a melhor bailarina do Brasil é a Lina Lapertosa. Não adianta vir com outro nome, não. Porque põe as duas no palco, manda dançar, você vai ver onde é que a pedra cai. Então, eu, como diretor do Teatro Francisco Nunes, criei um projeto chamado Terça da Dança. Mas não pode dançar amador, só pode dançar profissional. Foi um Deus nos acuda, porque ninguém era profissional, né? Ninguém era profissional, mas foram nos sindicatos, se filiaram, acabaram se profissionalizando. E deu muito certo esse projeto por causa de duas pessoas. Rosana Ziller e Cleide Gosling. Essas duas é que fizeram o projeto dar mais certo. E acabou que eu, com esse projeto, ajudei a criar uma classe de bailarinos profissionais em Belo Horizonte. Foi muito bom, me orgulho muito. Saí do Teatro Francisco Nunes em 84, eu fiquei lá em 82, 83 e 84. Saí em 84 para ir para a TV, para a Fundação Cláudio Salgado, fundar a escola de teatro. O Sindicato dos Atores, SATET, existe porque muita gente se envolveu na feitura dele. Começou com Pedro Paulo Cava. O sindicato, que era uma caixa de sapato, cheia com os documentinhos, acabou na mão do Leri, músico, que também pegou essa caixa de sapato, botou embaixo da cama lá e ficou quieta dormindo lá em repouso. Em 80, nós precisávamos do teatro, porque o Serviço Nacional de Teatro já distribuía dinheiro, mas nós precisávamos de dinheiro aqui, o nosso teatro. A cidade precisava de dinheiro. Então, eu resolvi pegar essa caixa de sapato e transformar o sindicato em sindicato. Eu, Luciano Lupe, Raul, Cleide, Rosângela, uma porção de gente. Pegamos a caixa de sapato, provocamos uma eleição, eu me elegi presidente, é lógico que eu fiz um negócio para eu ser presidente mesmo, para mandar o sindicato para frente. Pusemos uma sede nele, na Avenida Bias Fortes, e o SATED criou forças e cresceu. Ora, nós fazíamos reuniões do grupo,
grupo de artistas. Nessas reuniões surgiu a necessidade de termos uma escola de teatro, porque até então nós não tínhamos uma escola de teatro. Então nós discutimos isso muito, discutimos isso demais da conta. O Mauro Verquema, que era presidente do Palácio das Artes, participava das reuniões e sempre muito atuante, muito inteligente ele. É a maior inteligência que nós temos, o Mauro Verquema. Aí, ele, Mauro Verquema, falou, vamos construir essa escola, vamos. E me chamou para fazer a escola de teatro, a escola profissionalizante de teatro. Me chamou para isso e me contratou então para a TV, para o Palácio das Artes. Ele era presidente lá. É o Centro de Formação Artística? Centro de Formação Artística. Cefar. Mas o Cefar teve muito a participação do Pedro Paulo Cava na sua feitura, da Ivanete Mirabô, da Albertina Salazar. A Albertina era uma pedagoga, muito inteligente, me ajudou demais. Praticamente fomos eu e ela que conseguimos finalizar a coisa. E era o diretor artístico da fundação, o Raul Belém Machado, e evidentemente o Mauro Verquema, que era o presidente, e foi por vontade dele que nós construímos a escola. Não adianta o sujeito ser PhD em administração de empresa, porque se ele não for do ramo aqui, ele não sabe tocar esse negócio. Porque tem nuances que só mesmo quem é do ramo consegue compreender, entender, traduzir e executar. E o Nilton Cardoso, quando assumiu o governo de Minas, nomeou a Ângela Gutierrez presidente do Palácio das Artes. Ângela Gutierrez, maravilhosa, mas não é do ramo. Então, ela mesmo viu que o trem não estava andando direitinho, do jeito que ela tinha pensado, cascou fora. O Nilton Cardoso nomeou quem? Dalton Canabrava. Daltinho deu tudo errado. Deu tudo errado dentro do Palácio das Artes. Então, um belo dia, a turma de funcionários do Palácio das Artes trancou o Palácio das Artes, subiu nas Mangabeiras, entregou o teatro, a chave do teatro para o Nilton Cardoso e falou que o teatro está fechado, nós não voltamos lá, o senhor trata de botar alguém que conhece o negócio para dirigir a gente. O Nilton Cardoso, o Nilton não aceita ser peitado não, viu? Ele é bravo. Mas é fino, ele é inteligente, muito inteligente. Então ele viu que a situação estava um pouco difícil. Ele falou assim, não, vocês não se esquentam a cabeça, eu vou resolver isso num momento, num instante eu converso. Conversou mais, conversou daqui, conversou dali, andou nos grupinhos. Nós todos estávamos naquele salão do Palácio das Mangabeiras. Ele conversou, etc. e tal, falou assim, gente, está resolvido. O Palácio das Artes vai ser dirigido por ele ali. Você aceita dirigir o Palácio das Artes? E eu olhei para trás para ver se tinha alguém, não tinha, era eu. Eu falei, uai,
eu estou indo para cá dos contos agora, que eu vou comer, mas antes eu gostaria de conversar com o senhor. Ele falou, então vai lá comer e volta aqui que a gente conversa. Eu pensei que era brincadeira dele. Fui para cá dos contos. Não voltei lá. Mas no dia seguinte, de manhã cedo, o Grilo telefona para mim, Elvésio, ouve a rádio Itatiaia, ouve a rádio Itatiaia. Eu liguei no jornal da Rádio Itatiaia, o Grilo, dando a notícia da minha nomeação. Mas já deu a minha nomeação assim, o doutor Elvésio Queiroz Guimarães. Quem é que sabe que eu chamo Queiroz? Quase ninguém. Doutor Elvésio Queiroz Guimarães, advogado, me deu a ficha completa. Acaba de ser nomeado pelo governador do estado, superintendente do Palácio das Artes. Então foi assim que eu fui para o Palácio das Artes. Eu fiquei meio apavorado, telefonei para o Palácio, atendeu um assessor dele lá, e eu, ingenuamente, falei, o que eu faço? Ele falou assim, faz um terno novo para posse. Ele voltou a ser o Palácio das Artes com todas as obrigações, os deveres, toda a sua vocação. Ele voltei. Eu resolvi o problema da orquestra. A orquestra, uma orquestra sinfônica, tem no mínimo 80 músicos. A nossa orquestra estava com 37. Por quê? Eu tinha as costas quentes, né? Por causa do Nilton Cardoso. Eu consegui voltar a minha orquestra, até 80 músicos. Eu resolvi o problema do coro. O coro também estava defasado, precisando de reajuste salarial. Eu dei 9% de aumento para o pessoal todo. Não penso assim que 9% é pouco, não. Considerando a possibilidade do Estado, as condições do Estado, 9% para 500 pessoas, 509 pessoas eram o público interno, é muito caro, é caro. Como eu dei certo no Palácio das Artes, e o Fernando Paz saiu para ser candidato a deputado, Nilton Cardoso pegou o telefone e me convocou. Você é secretário de Cultura. Estava uma brigalhada danada. Eu recebi, porque foi anunciada a saída do Fernando Paz. Corria boca pequena que ele sairia. Chegou gente na minha sala, dentro do Palácio das Artes, na sala da presidência. Ô Elvésio, você está trabalhando muito bem, eu vou ser nomeado presidente, secretário de Cultura, mas eu vim cá te falar que você não precisa ficar com medo, não, que você está trabalhando muito bem, eu não vou mexer com você. Eu fiquei agradecidíssimo. Chegou outro e falou, ó Elvésio, você sabe com quem é que você está conversando aqui? Eu falei, sei, com meu amigo. Mas você sabe que eu vou ser o secretário estadual de Cultura? Eu falei, não. Pois é, vou. Agora, você não esquenta a cabeça, não. Você está dando certo aí, você consertou isso aí, está muito bom. Fiquei agradecidíssimo também, muito agradecido. Quando chegou num belo dia, o telefone toca, um assessor do Nilton Cardoso me chama no telefone. Tinha um cantor, que é um professor maravilhoso, chamado Agostinho. O Agostinho é minha testemunha. O telefone tocou. O homem do outro lado falou assim, eu sou assessor do Nilton Cardoso, fulano de tal, não guardei o nome dele. Sua nomeação para presidente do Palácio das Artes está saindo no jornal de amanhã. Não, secretário da Cultura. Né? Sua nomeação para secretário de Cultura está saindo no jornal amanhã. E eu fiquei bobo. E falei para o Agostinho, assim, Agostinho,
Conta para ninguém, não. Mas eu acho que estão me nomeando secretário de Cultura. O Agostinho falou, que bom, meu velho. Não só, né? Foi um ano, né? Eu saí do cargo de secretário da Cultura aplaudido por Deus e o mundo. Uma coisa eu tenho certeza, não atrapalhei ninguém. Lá o poder é uma coisa importante. Foi uma superprodução. De atores, eu tinha 32 ou 37, eu não lembro direito, em cima do palco. Atores, todos ganhando. Cenário, Álvaro Apocalipse, foi feito por ele, o cenário. O figurino era da mulher dele, da Terezinha Veloso. Do lado de fora do palco, do lado de fora, no foyer do Teatro Marília, tinha uma mesa onde o oráculo, eu não sei se eu posso falar, o oráculo despachava. Eu não sei o que o oráculo faz. O oráculo fala. Pois é, o oráculo era a Isabela Teixeira da Costa. Então, do lado de fora tinha o lugar lá onde o oráculo ficava, tinha uma mesa de ardósia de 4 metros de extensão por 3 metros de largura. Aquela coisa maravilhosa lá em cima do palco. O sujeito entrava no teatro, já entrava no teatro impressionado com aquela belezura daquele negócio. E dentro do teatro tinha um cenário feito pelo Álvaro Apocalipse, com atores de primeira qualidade. Como sempre em Belo Horizonte, deu muito sucesso de público e pouco sucesso de bilheteria. A Ensina-me a Viver, eu tinha como atriz principal a Vilma Henriques. Ela fazia Maud, uma velha de 80 anos. E tinha um rapazinho de 14 anos que se apaixonava por essa velha Maud. Não havia aí uma paixão carnal, não. Era uma coisa, uma afinidade mais espiritual, porque a Maud era despachada e o rapaz era muito tímido. A Maud era corajosa e o rapaz era ainda não era valente, ainda estava covarde. Enfim, a peça é muito interessante e a Vilma Henriques fazia a Maud. E teve alguns lances que merecem ser lembrados. Eu quis porque quis. Não, eu não quis porque quis, não. Está no texto. A Maud sobe numa árvore. A Vilma nunca tinha subido numa árvore na vida. E já tinha não sei quantos anos. E foi um problema para botar a Vilma em cima dela. Mas subiu. Subiu e fez a cena. Ensina-me a Viver foi um sucesso. De público e de bilheteria. E eu tenho muito orgulho em dizer que eu fiz essa peça, principalmente por causa do elenco. Elise é uma criação do Pedro Paulo Cava. Eu fui o diretor de atores e lancei para o mundo uma atriz que é a Lucinha Ferreira. Lucinha Ferreira é bailarina. E eu cismei que ela tinha que fazer um papel falando. Ela refutou, recusou, recalcitrou, acabou fazendo divinamente. A Dulce era a diretora de dança. Rasga Coração foi um super, hiper espetáculo. Maravilhoso. E muito bem levado. E é claro que aí eu estou me elogiando, né? É muito feio eu estar me elogiando, mas
E foi tão bom, gente. Foi tão bom, eu tenho tanta saudade. Também uma invenção do Pedro Paulo Cava. Pedro Paulo Cava é a segunda pessoa mais importante do teatro mineiro, por tudo. Eu só não digo que ele é a segunda, porque eu não posso tirar o primeiro lugar do D'Angelo. O primeiro é o D'Angelo, e depois Pedro Paulo Cava. Pedro Paulo Cava eu tenho um verso para ele, chamando ele de herói de história em quadrinhos, sabe? Porque estão querendo tomar o teatro dele, né? E eu aí fiz uma historinha contando que... E essa historinha termina com Pedro Paulo, fantasiado de super-homem, né? E fala assim, não faz mal, nós constrói outro. O negócio é uma bobaginha assim, mas isso é para mostrar que ele é realmente um homem denodado. Tive fracassos, tive sucessos. Normalmente eu falo que eu sempre tive muito sucesso artístico e sempre tive muitos fracassos financeiros. O teatro é um sorvedor. Agora mesmo eu acabei de fazer Nelson Sem Pecado. E Nelson Sem Pecado foi uma peça que teve uma repercussão muito boa, mas me deu pouco dinheiro. Me deu pouco dinheiro. Ganhei dinheiro com outras peças. O Amor do Não, por exemplo, eu ganhei um monte de dinheiro. É uma peça do Fausto Arap. Produção e direção do Belisário Barros. Eu, Vicente e Miguel. Ótimo ator. E O Amor do Não, eu ganhei muito dinheiro. Foi a primeira peça que falava sobre a relação de um homossexual. Por que eu acho que ela deu dinheiro? Porque eu contei. Tem peças que você acha que não vai dar nada e ela te enche as burras de dinheiro. Tem outras que você acha que vai ficar rico e ela te dá um prejuízo danado. A gente não sabe. O Nelson é conhecido e todo mundo só fala nele como um devasso. Não é verdade. Eu conheci o Nelson Rodrigues, era um cara sério, doce, caladão, não atrapalhava ninguém. E dizem que ele é o anjo pornográfico. Ora, não tem um palavrão nas peças dele. Se você olhar as peças dele, você não encontra palavrão. E mais ainda, o Nelson Rodrigues, a importância dele para o teatro nosso é muito grande, porque como eu escrevi lá, ele põe o teatro, ele quer o teatro que se faz no Brasil por brasileiro falando português do Brasil. E o teatro nosso era um teatro francês, imitado do português, e todo grandiloquente, né? Oh, Alfredo, Alfredo, uma coisa. Né? E o Nelson Rodrigues, o grande mérito dele foi exatamente esse, foi pôr o brasileiro no palco. Porque essa é a função social do teatro, é a função precípua do teatro, é botar no palco aquele para quem o teatro está sendo feito, para que ele se veja, analise a sua conduta e modifique-se para melhor. Primeiro, tenha em mente que a arte de representar é um ofício. E sendo um ofício, você tem que aprender esse ofício. Então, não fique acreditando que você vai fazer um teatro perfeito se não estudar o ofício. Tem que estudar o ofício. Tem determinados segredos que a gente só aprende na sala de aula. Segundo, lembre-se que
não é preciso que eu morra para você ganhar um lugar no cenário artístico. Cabe todo mundo, tem lugar para todo mundo e para todos os estilos. Tanto faz você fazer uma peça experimental, como uma peça acadêmica, você terá sempre um público. Não ache que você tem que acabar com o que existe para poder viver. Não. Há lugar para todo mundo. E no mais, estude. Saiba tudo sobre tudo. Um pouco de tudo. Um ator se faz com duas coisas: talento e vocação. Quando existem as duas coisas, o bom. Quando existe talento sem vocação, o desgraça. Eu prefiro que o ator seja só vocação, porque aí ele vai estudar, vai trabalhar e vai acabar tão bom quanto se tivesse nascido um gênio. Dinheiro? Não. Já deu dinheiro. Não, deu prestígio. Deu prestígio. Deu prestígio. Eu sou essencialmente ator. Quando eu estou exercendo um cargo administrativo, eu sou um ator que está desempenhando um papel. Então, eu serei bom, não porque eu sou bom, mas porque o personagem é que sabe fazer o negócio. Então, eu nunca deixei o teatro de lado, sempre, porque eu me realizo no teatro. Eu sempre fui muito bem recebido pelo público, graças a Deus. Eu tive grandes vitórias jovem e tive grandes vitórias velho. Graças a Deus, o público sempre foi muito generoso comigo. E a diferença que existe é que, enquanto você é novo, você vai se maravilhando com as descobertas que faz. Você se maravilha com as descobertas sobre você mesmo. Quando você faz o que diabos eu fiz? Como é que eu consegui? Né? E quando você está velho, você se maravilha porque você ainda faço.